Olá, aqui é o professor Nelson, sejam bem-vindos. Vamos resolver a questão 155 do Enem 2018, prova azul. Antes, um pedido: se você gostar da resolução, dê um like para nós. Inscreva-se no canal. Vamos à questão. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. Isso é importante, dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então, nós temos aqui a figura, os remos estão na posição A. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A, como mostra a figura. E as suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C, como na figura, ponto B e ponto C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC, vértice no ponto A, tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, e aqui você tem as alternativas, retângulo escaleno, acutângulo escaleno, e aí vai. Vamos combinar o seguinte: procurem resolver com seus conhecimentos, nós voltamos em seguida. Vamos à resolução, mas antes, lembrando que o nosso objetivo aqui não é somente chegar à alternativa correta, mas é fornecer elementos, estudos para que você possa se preparar para as outras provas do Enem e demais vestibulares do ensino superior. O enunciado diz aqui que tem dois remos com o mesmo tamanho, como na figura lá. Como está indicado aqui, ó, o lado BA é congruente, quer dizer mesma medida. Este símbolo aqui, ó, congruente ao lado AC. Indica-se na geometria plana por dois tracinhos. Além disso, o ângulo BAC com vértice no ponto A, como indica aqui, tem medida 170 graus. Então, aqui onde os dois remos se encontram, 170 graus. Vamos agora classificar, conhecer a classificação do triângulo quanto aos lados. Quando o triângulo tem dois lados com a mesma medida, pelo menos dois lados com a mesma medida, é um triângulo chamado de isósceles. Como aqui o nosso triângulo já tem dois lados com a mesma medida, certamente é um triângulo isósceles. Mas é bom saber que quando tem três lados com a mesma medida, ou seja, congruentes, que significa mesma medida, é um triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero tem os três lados com a mesma medida. É importante saber, mas nem todo mundo sabe, que se o triângulo é equilátero, ele tem pelo menos dois lados com a mesma medida. Triângulo equilátero, eu posso sempre dizer que todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. No nosso caso aqui, é um triângulo isósceles que não é equilátero. O terceiro lado aqui é desigual. Finalmente, quando o triângulo tem três lados com medidas diferentes, nós classificamos esse triângulo, três lados com medidas diferentes, de triângulo escaleno. Portanto, o nosso triângulo é evidentemente isósceles, não é nem equilátero e nem escaleno. E outra coisa que é bom saber, os ângulos da base num triângulo triângulo isósceles, quando o triângulo é isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida, inclusive se fosse equilátero. Mas aqui, ó, ângulos da base, faltam 10 graus para 180, divide 5 para lá, 5 para cá. Vamos continuar com a resolução. Vamos ver agora a classificação de um triângulo quanto aos ângulos. O triângulo pode ser, quando tem um ângulo, e só pode ser um com medida maior que 90 graus, já que a soma dos três é 180, não poderia ter dois. Quando tem um ângulo maior que 90,
você tem um triângulo obtusângulo, tem um ângulo obtuso aqui, 170, que é maior que 90. O nosso caso é um triângulo obtusângulo, mas vamos ver as demais classificações. Quando tem um ângulo com medida igual a 90 graus, só pode ser um também, porque se fossem dois, já daria 180, então não teria o terceiro. Pela lógica, só pode ser um ângulo. Lembra do Pitágoras? Você tem um triângulo retângulo quando tem um ângulo com medida igual a 90 graus. E, finalmente, quando os três ângulos precisam ser os três com medidas menores que 90 graus. São ângulos agudos, os três. Aí você classifica como acutângulo. Note bem que tem que ser três ângulos, porque o nosso triângulo aqui do problema tem um ângulo, pelo menos, tem dois até, com um ângulo menor do que 90 graus, mas não é agudo, porque tem um terceiro ângulo que é obtuso. Então, para ser acutângulo, é preciso que sejam os três. O nosso triângulo é obtusângulo, não é retângulo e nem acutângulo. Vamos procurar a alternativa em que mostra triângulo obtusângulo e triângulo isósceles. Nas alternativas, aqui nós temos triângulo obtusângulo e isósceles. A resposta é a alternativa E, de elefante. Então, se você gostou da resolução, lembre-se, dê um like para nós, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.